Fala galera, tudo certo? Retomando a aula de nacionalidade, beleza? A gente viu a nacionalidade originária, né? Primeiro a gente viu o conceito de nacionalidade, que é um vínculo jurídico político que se estabelece entre o indivíduo e o país com que ele nasceu. Nacional é a mesma coisa que povo, é um conjunto de brasileiros nados e naturalizados, que é diferente de população, que é diferente de nação. A gente viu a relação entre cidadania e nacionalidade. Nacional é quem nasce no Brasil. A regra é que, para que eu seja cidadão, eu tenho que ser nacional. Cidadão, então, é o brasileiro que tem o exercício dos direitos políticos, pelo menos da capacidade eleitoral ativa, aquele cara que pode votar. Beleza? Aí a gente viu quem são os brasileiros natos. A gente viu as 4 hipóteses de nacionalidade originária. Nacionalidade originária involuntária. Quem nasce em território brasileiro é considerado brasileiro nato, é o critério ius soli, ainda que meus pais sejam estrangeiros, mas há uma exceção. Eu nascendo em território brasileiro, meus pais sendo estrangeiros e eles estando a serviço do país deles de origem, eu não serei brasileiro nato. Segunda causa de brasileiro nato, nasci no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, e qualquer um deles está a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, da administração direta ou indireta. Terceira causa de nacionalidade originária, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, mas fui registrado em repartição brasileira competente, no consulado brasileiro, brasileiro nato. Quarta e última hipótese, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, um ou outro, e vim morar no Brasil optando, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira, nacionalidade potestativa, essa quarta hipótese. Fechado? Vamos trabalhar agora, então, deixa eu jogar aqui, cadê? As hipóteses de nacionalidade derivada, secundária ou voluntária. Serei brasileiro naturalizado. Voluntária, porque eu voluntariamente optei em ser nacional brasileiro. Não há nenhuma hipótese de naturalização tácita, que eu automaticamente me torno brasileiro naturalizado. Não há. Todas as hipóteses envolvem um ato de vontade do estrangeiro que vai e preenche os requisitos para ser brasileiro naturalizado. Tá? Então, olha só. Vamos aqui, ó. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Artigo 12, inciso 2º. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Essa hipótese aqui é a hipótese de naturalização ordinária legal. A lei vai estabelecer essas hipóteses. Que lei é essa? A lei de imigração. Eu preciso saber, professor, a lei de imigração para minha prova? Não. A não ser que você for fazer prova, que não é nosso objeto aqui, que você vai fazer prova de delegado da Polícia Federal. Aí precisa saber. A BIM, aí precisa saber. Entre outros órgãos aí, tá? Então, na forma da lei, eu adquiri a nacionalidade brasileira. Essa é a hipótese da naturalização ordinária legal. Exigidas, aqui já é outra hipótese, então vou botar até de outra cor. Exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Aqui eu tenho uma naturalização ordinária constitucional. Há requisitos aqui mais facilitados. Então, basta que eu seja originário de país de língua portuguesa. Português, sou lá de Guiné-Bissau, Moçambique, que mais que tem? Angola, Timor-Leste, salvo engano. Enfim, países que a língua materna seja portuguesa, português, exigindo só idoneidade moral e 1 ano ininterrupto de moradia. Cuidado que essa hipótese aqui, que eu chamei de naturalização ordinária constitucional, o ato de concessão dessa naturalização é um ato discricionário. Por quê? Eu sou angolano.
Ou seja, eu sou de país de língua portuguesa. Estou morando há 5 anos aqui, mais de um ano ininterrupto, no mínimo um ano, e tenho idoneidade moral, não tenho antecedente criminal. Pedi a naturalização, o Brasil negou. Há uma conveniência e oportunidade em se declarar essa naturalização. Não há obrigatoriedade do Brasil. O Brasil não é obrigado a conceder a naturalização nessa hipótese. Então é um ato discricionário do Brasil. Beleza? Duas hipóteses. Naturalização ordinária legal, na lei de imigração, naturalização ordinária constitucional. Vamos para a terceira hipótese. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, e sem condenação penal. Então, o fato de você morar no Brasil, residir no Brasil há 15 anos ininterruptos, não significa que você possa ir para um outro país eventualmente. Mas desde que sua moradia, sua residência seja no Brasil, por 15 anos ininterruptos. Ah, você foi visitar algum país, vamos supor, não deixe de interromper. E sem condenação penal. Essa hipótese é a hipótese de naturalização extraordinária. Aqui, quando eu sou estrangeiro de qualquer país, desde que não seja de país de língua portuguesa, que aí é mais fácil, a gente já viu. Resido há 15 anos, mais de 15 anos, e não tenho condenação penal. Desde que eu requeira essa nacionalidade, eu vou ter. Então, perceba o seguinte, aqui o ato é vinculado, em razão dessa expressão, desde que ele requeira. Nessa hipótese, o Brasil, preenchidos os requisitos, obriga-se a conceder essa naturalização. Entendeu a diferença aí do azul, naturalização ordinária do país de língua portuguesa, que é discricionária, da naturalização extraordinária. Tenho mais de 15 anos, estrangeiro, sem condenação penal, basta que eu requeira, o ato é vinculado. Beleza? 3 hipóteses na Constituição de naturalização. A prova, ela vai te cobrar essas diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então tem que ficar bem claro na sua cabeça. Fechado? Tranquilo, letra seca da Constituição Federal é o que vai cair na sua prova. Beleza. Aí eu quero tratar com vocês que despenca, isso tem que ter uma questão na sua prova. Tem que ter. As distinções entre brasileiros. Olha só, a regra é não haverá distinção. Essa é a regra, não distinção. É a regra em razão do princípio da igualdade. Todo mundo integra o elemento povo. Não pode a lei estabelecer distinções entre brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, a Constituição é o único documento normativo que pode estabelecer exceções, que excepcionalmente vai distinguir os brasileiros, o brasileiro nato do naturalizado. Beleza? Então, qual que é a regra? Não haverá distinção, salvo, excepcionalmente, os casos previstos nessa Constituição. Na medida, então, que lei não pode estabelecer diferenças entre brasileiros, só a Constituição. E aí eu tenho diferenças entre cargos, eu tenho alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, eu tenho diferença na extradição, eu tenho diferença no Conselho da República e nas empresas jornalísticas, que a gente vai ver. Primeiro caso, vem comigo devagar, porque isso cai muito em prova, que são alguns cargos privativos de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. O mnemônico aqui, óbvio, que você já até sabe, é o mp3.com. Esse é o mnemônico, os cargos privativos de brasileiro nato. Então, M é de ministro do STF. O STF tem 11 ministros. São 11 ministros. Todos os 11 precisam ser brasileiro nato. É só o presidente, professor? Não. Todos os 11. Ó, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos os 11. Não é só o presidente do Supremo que precisa ser brasileiro nato. Todo mundo. Tá? 3 autoridades com a letra P,
que é o P3. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o presidente da República, não está no mnemônico. Esse é o único vacilo do mnemônico. O vice-presidente também precisa ser brasileiro nato. O presidente e o vice. Tá aqui, ó. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Então, professor, senador pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Senador e deputado federal podem ser tanto brasileiros natos como brasileiros naturalizados. Mas, se quiser assumir a presidência de uma das casas, aí sim tenho que ser brasileiro nato. Essa razão de existir aqui do MP3, o MP3, ele necessita, ele demanda que sejam cargos de brasileiro nato, porque ele está na linha sucessória do cargo de presidente. Então imagina a hipótese esdrúxula de um brasileiro naturalizado assumindo a presidência. Pode ser que ele tenha interesses do país em que ele era nacional. Se ele é brasileiro naturalizado, ele tinha uma outra nacionalidade, né? Então, essa galera aí, o MP3, está na linha sucessória para assumir o cargo da presidência. Então, vagou o cargo de presidente, quem assume é o vice, brasileiro nato. Vagou o presidente e o vice, quem assume é o presidente da Câmara, brasileiro nato. Vagou todo mundo, presidente da Câmara, presidente do Senado. Todo mundo, presidente do Senado, presidente do Supremo. Pô, mas professor, nessa lógica, só o presidente do Supremo que tinha que ser brasileiro nato. Acontece que o cargo é rotativo. O cargo para assumir a presidência do Supremo é rotativo. Então, tem que todos os ministros serem brasileiros natos para assumir a presidência e, eventualmente, assumir o cargo de presidente da República, vagando o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Aí entra o presidente do Supremo. Beleza? E o com? O com eu tenho carreiras diplomáticas, embaixador, por exemplo. Carreiras diplomáticas, embaixador. Oficial das Forças Armadas. Então aqui entra o oficial da Marinha, o oficial da Aeronáutica e o oficial do Exército, lá do 142 da Constituição. Aqui, em tese, não entra o oficial dos militares estaduais, oficial da PM e Corpo de Bombeiro Militar. Não entra. Muito embora, excepcionalmente, você pode ver lá no edital que é requisito ser brasileiro nato, mas por outro dispositivo constitucional lá que prevê essa hipótese, que eu nem vou falar aqui porque nem cai na prova. Então, em regra, esse oficial das Forças Armadas é o do 142, Exército, Marinha e Aeronáutica. Não englobando aqui, em regra, muito embora na prática precisa ser brasileiro nato, na prática precisa, muito embora prática é diferente do que você vai acertar na sua prova. Aqui entra só Marinha, Exército e Aeronáutica. E um ministro de Estado só. Só o ministro de Estado, que é o ministro de Estado da Defesa. Lembrando que o ministro de Estado ele vai auxiliar o presidente da República. Beleza? Então, o ministro de Estado da Defesa, só ele precisa ser brasileiro nato. Ah, ministro da Educação, chefe da Casa Civil, ministro das Relações Exteriores. Não. E é até divergente, né? Porque o ministro das Relações Exteriores é o chefe dos embaixadores. E o embaixador precisa ser brasileiro nato. Mas o chefe dele, que é o ministro de Estado das Relações Exteriores, não. Tá? Então é muito comum em prova cobrar ministro das Relações Exteriores precisa ser brasileiro nato. Não. Só o ministro de Estado da Defesa. Beleza? Eu tenho algumas pegadinhas aqui, por exemplo. O presidente do Conselho Nacional de Justiça precisa ser brasileiro nato? Precisa, porque é o presidente do Supremo. O presidente e o vice-presidente do CNJ são ministros do Supremo, que por consequência o ministro do Supremo já precisa ser brasileiro nato. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral precisa ser brasileiro nato? Precisa, porque é ministro do Supremo. Os oficiais que integram o Tribunal Superior, o Superior Tribunal Militar, são oficiais generais das Forças Armadas, precisa ser brasileiro nato, porque o próprio oficial da Força Armada precisa ser brasileiro nato. Beleza? Tranquilo?
Então isso despenca em prova e é muito tranquilo para acertar. A razão de ser do com é a relação de soberania nacional. Todas essas funções se relacionam direto ao exercício da soberania nacional. Esses cargos falam muitas vezes em nome do Estado Federal, da República Federativa do Brasil. Então é imprescindível que sejam brasileiros natos. Beleza? Tranquilo? O que mais que eu tenho de diferença? Na extradição. Mas primeiro, o que é essa tal de extradição? A extradição é um instrumento de direito internacional público onde, por cooperação, eu vou entregar o indivíduo para que ele seja julgado lá no país onde ele cometeu o crime. Beleza? Essa é a ideia. Então, quando o Brasil pede a extradição a outro país, eu tenho a extradição passiva. Então, o indivíduo praticou um crime no Brasil, foi lá para a Rússia. Extradição ativa. O Brasil vai e pede a extradição dele para a Rússia. A Rússia entrega esse indivíduo para que ele seja investigado, julgado e eventualmente punido aqui no Brasil. Para que esse país exerça sua própria soberania, que envolve a questão de punir. Tranquilo? A extradição passiva é quando um país solicita ao Brasil que entregue o indivíduo para que ele seja julgado lá naquele outro país. O caso do Robinho, né? Por que o Robinho não foi extraditado? Porque ele é brasileiro nato. O artigo 5º, inciso 51, ele fala: nenhum brasileiro será extraditado. Aqui você preenche assim, ó, nenhum brasileiro nato. Você pode falar que o brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Nunca pode ser extraditado. Por isso que o Robinho, lá naquele caso, não foi extraditado. Praticou um crime lá de estupro na Itália, enfim. Veio para o Brasil. Ele é brasileiro nato, não pode ser extraditado. Já o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações. O naturalizado, quando ele pratica um crime comum, só que cuidado, esse crime comum tem que ser praticado antes da naturalização. Ou por comprovado envolvimento em tráfico de drogas, na forma da lei. Aí aqui, no caso de tráfico, em regra, em tese, a qualquer tempo. Então, o que você vai levar para a sua prova? Bem simples, o brasileiro nato nunca vai ser extraditado, o naturalizado, excepcionalmente, em duas situações. Quando ele pratica um crime comum, sem ser o tráfico de drogas, mas esse crime praticado antes do processo de naturalização, ou em qualquer tempo, se ele praticar o crime de tráfico de drogas na forma que a lei estabelecer. Beleza? Duas hipóteses. E é uma outra hipótese, né, outra situação de distinção entre brasileiros, a extradição. Depois eu vou falar o seguinte, depois eu vou voltar nesse artigo para falar que o brasileiro pode perder a nacionalidade. Perdendo a nacionalidade, ele pode ser extraditado, porque ele não vai ser brasileiro nato mais. Aí ele vai ser estrangeiro. E aí ele pode perder a nacionalidade. Eu vou falar disso, vou retomar isso mais tarde. Tranquilo? Outra diferença entre brasileiro, Conselho da República. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República. Por exemplo, o Conselho da República ele vai se pronunciar sobre o estado de defesa e o estado de sítio. O presidente vai decretar o estado de defesa, mas antes ele precisa ouvir o Conselho da República. O Conselho de Defesa Nacional também, tá? Mas no Conselho da República há diversos integrantes, por exemplo, o vice-presidente da República, o ministro da Justiça, o líder da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados do Senado Federal e também, olha a distinção, 6 cidadãos brasileiros natos. Eles precisam ter mais de 35 anos, 2 nomeados pelo presidente, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara, com um mandato de 3 anos, sendo vedada a recondução. Esses caras precisam ser brasileiros natos. É outra hipótese de distinção entre brasileiros. Cuidado, não são só esses que pertencem, que são integrantes ao Conselho da República. Tem outros. Eu botei aqui, ó, inciso 7º. Tem lá inciso 1, vice-presidente, inciso 2 e por aí vai. Entre eles, 6 cidadãos brasileiros natos. Outra diferença entre brasileiros na Constituição. E, por último, a empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Para você ser proprietário da Rede Globo, da SBT, da Rádio Jovem Pan, da Rádio CBN, você precisa ser brasileiro nato
ou naturalizado há mais de 10 anos. Ou pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Beleza? Nós vimos, então, todas as diferenças entre brasileiros na Constituição Federal. Isso cai muito em prova, sobretudo os cargos privativos de brasileiro nato, no artigo 12, parágrafo 3º, e a extradição do brasileiro nato, que é vedada, e do brasileiro naturalizado naquelas duas hipóteses, artigo 5º, inciso 51. Fechado? Tranquilo? No próximo bloco a gente vai ver o português equiparado, as hipóteses de perda da nacionalidade e alguns lancezinhos para a gente terminar a nacionalidade. Professor Diogo Medeiros, trabalho e confia. Até daqui a pouco. Valeu.